Olá, eu sou Rodolfo Del Forno, diretor de vendas do Omnibus, e venho apresentar a primeira edição do Hotel Report, um estudo de desempenho hoteleiro realizado pelo Omnibus para 20 destinos selecionados no mercado brasileiro. Essa edição a gente vai analisar o destino de Porto Seguro. Se você quiser baixar o estudo para fazer uma análise mais profunda sobre os indicadores, ele vai estar disponível para download. Para quem não conhece, a Omnibus é a empresa líder no segmento de distribuição hoteleira na América Latina, com tecnologia que simplifica e ajuda a tornar seguro o processo de se fazer reservas de hotel. Ela conta com mais de 9.500 hotéis parceiros e 750 canais de venda conectados à sua plataforma. Esse estudo ele usou 100% de dados proprietários, ou seja, dados que passaram pela plataforma da Omnibus em 2024. Foram analisados mais de 20 milhões de reservas realizadas nos hotéis aqui no Brasil. E para esse estudo de Porto Seguro, a gente também analisou 1.929 hotéis no Nordeste, 608 hotéis da Bahia e 189 hotéis na região de Porto Seguro. Começando um pouco a análise com um panorama geral, o que a gente observa? A gente observa que em termos de canais, os que mais se destacaram em 2024 foram os canais de venda direta dos hotéis e as operadoras. Isso muito motivado pela relação que os consumidores, os viajantes, querem estabelecer diretamente com as marcas e com pessoas. Então, um grande destaque para os agentes de viagem nesse sentido. Sobre característica da demanda, a grande maior parte foi de demanda nacional, ou seja, o turista nacional, que está com baixa atratividade de mercados internacionais devido ao fator cambial, né, pouca competitividade do real em relação a outras moedas, acaba impulsionando o turismo nacional e o próprio interesse do brasileiro em conhecer mais o seu país. Quando a gente olha sobre característica dessa demanda, um dado que foi bastante predominante em quase todos os destinos foi o aumento da antecedência de compra. Isso dá uma característica de mais exigência do viajante e, por outro lado, também muitos destinos acabaram ficando mais caros, aéreo, etc. E um planejamento financeiro vindo como um agente forte aí na questão do planejamento. Quando a gente olha para a característica de Porto Seguro, ela seguiu muito parecido ali em relação a essas características gerais. Então, operadores foi o mercado e é o principal parceiro do destino, que representa o maior market share. A demanda interna nacional foi a que mais participou e a antecedência de compra vem sendo uma característica bastante relevante. Isso dá para os hotéis um tema de melhor planejamento, melhorar mix de canal e também um desafio. Se você não consegue desempenhar uma boa venda, né, dentro dessa janela de antecedência, você fica com menos possibilidade de fazer a venda desse quarto que está sobrando com uma antecedência menor. Olhando sobre o panorama de desempenho, o que a gente observa? No geral, o desempenho da hotelaria no Brasil foi muito positivo, com 15% de aumento de demanda e 9% de aumento de diária média. Sendo que o Nordeste foi o principal destaque em demanda, com 18%, e a região Norte o principal destaque em diária média. O principal destaque negativo acabou sendo a região Sul, muito em decorrência da retração de mercado do Rio Grande do Sul pela chuva que o estado passou e acabou tendo um impacto grande na demanda turística das suas cidades. Quando a gente olha sobre a característica do Nordeste, a gente vê Porto Seguro na sexta posição, como o destino mais reservado, teve um excelente desempenho, 17%, ali na média, 18% da média regional, e em diária média, 12%, acima da média regional, que foi de 10%. Então, o desempenho do destino ele foi muito positivo em 2024. Quando a gente olha para a característica local, para a Bahia, ele foi um dos destinos que mais cresceu demanda, abaixo de Caiuru, de Feira de Santana e Prado, mas em destino relevante sob a perspectiva de muito volume, ele acabou sendo um grande destaque, em 17%, e de diária média foi o principal, com 12% de aumento. Sobre comportamento, o que a gente observa? Então aqui eu estou olhando emissão, né? Se você estiver comparando com os dados do teu hotel, ocupação, check-in, você vai ver uma curva que é diferente, é o oposto dessa. Então a ideia é a gente ver tendência de comportamento, a curva, e quanto ela descola ou ela tem decréscimo, se é uma demanda represada ou uma demanda consistente. A gente vê que o primeiro trimestre foi desafiador para o destino, então ele representou retração em alguns dos períodos em relação a 2023, mas depois você tem um descolamento em novembro, foi um cenário muito positivo, mostrando que o destino está muito forte em relação a datas promocionais como Black Friday, enfim. Então ele trabalhou muito bem o segundo semestre, principalmente em novembro. Quando a gente olha para a antecedência de compra,
tem um descolamento muito bom, muito relevante em relação à pré-pandemia, de 62 dias para 85. Então, o destino está trabalhando muito bem. O volume de venda que foi super bom, com a qualidade da venda em relação a antecedentes. Em relação à estadia média, está super estável, ali na casa de 5 dias. É uma das maiores estadias médias do Nordeste, então tem uma característica muito interessante em relação a tempo médio de permanência. Quando a gente olha para a taxa de cancelamento, também está na média de destinos de lazer, está até bastante melhor em relação à pré-pandemia, que era na casa de 40%, hoje está estável na casa de 30%, 35%. E quando a gente olha a diária média, apesar do primeiro trimestre ter sofrido sobre demanda, a diária ela foi superior praticamente todo o ano, né? Só fevereiro que teve ali quase uma sobreposição de linha, e depois ela descola bem e consegue ter um excelente desempenho de crescimento em diária média. E quando a gente olha sobre a perspectiva de valor de crescimento real dos últimos anos, não só o último ano, mas tentando ver inflação que foi bem alta no período, enfim, o destino de Porto Seguro saiu de R$ 348 para 587. Isso dá um ganho real de quase 36%, descontado a inflação do período. Então, o destino vem trabalhando muito bem em desempenho e vem trabalhando muito bem em diária média, então os indicadores todos estão bastante saudáveis ali para o destino. Quando a gente olha o destino em relação aos principais, aqui não deixa de ser oportunidades, né? Ou seja, quando a gente olha sobre o posicionamento de diária entre os principais destinos do Nordeste, ele está bem posicionado na média ali, mas ele está abaixo de Mato São João, abaixo de Pojuca, abaixo de Fernando de Noronha, então está muito em linha com Maceió. Obviamente, Porto Seguro tem um universo bastante variado em termos de destinos, como Trancoso, Arraial, para Porto Seguro, Caraíba. Então, isso dá uma diferença que a gente analisa, obviamente, todos os destinos, né, ou todas essas regiões, mas de qualquer forma, você tem ainda potencialmente capacidade de melhorar, já que a demanda está vindo muito bem, deve ser uma tendência de continuar para 2025. Diária média me parece que ainda tem possivelmente um espaço para continuar crescendo dentro dos números do que foi 2024. E quando a gente olha um pouco da característica dessa venda, então sobre mix de canais, a gente observa que o canal direto teve melhor desempenho em relação ao ano passado quase todo ano, e aqui fica uma janela de oportunidade, que o período de pior desempenho foi o período de maior desempenho do destino e de maior desempenho dos canais diretos de todo o mercado, que foi novembro com a Black Friday. Foi justamente um período de retração. Quem navegou muito bem no aumento de demanda foram as operadoras, que teve um crescimento gigantesco em novembro e dezembro. Então aqui a gente fica com essa janela de oportunidade que vinha desempenhando bem o papel do canal direto, em termos de fidelização e afins, e justamente numa data promocional bastante relevante teve uma retração. Quando a gente olha o mix de canal, a gente teve 199 canais que reservaram destino, não apresentou variação em relação a 23, e aqui fica uma janela de oportunidade, porque o ano passado foram 381 canais diferentes que fizeram pelo menos uma reserva no mercado brasileiro, e tem destinos no Nordeste com 280, 290 canais em termos de mix, então fica aqui uma oportunidade. Quando a gente olha também sobre a característica de forma de pagamento, é um dos poucos destinos que faturado é mais alto do que cartão de crédito, muito também pela grande parcela de demanda das operadoras, mas mesmo o segmento de operadora vem virtualizando o pagamento, então fica aqui uma oportunidade em tentar trabalhar mais a questão de pagamento, de modalidade de pagamento com cartão. E 11% outras formas de pagamento. E aí quando a gente olha para a demanda internacional, saiu de 2% em relação a canais para 4%. Então tem uma oportunidade também muito grande. Tem destinos que já estão com 9%, 10% de demanda internacional e Porto Seguro tem uma atratividade muito grande para explorar mais parcerias com canais internacionais. Estamos chegando ao fim do nosso estudo e agora tentando fazer um arranjo ali de resumo das oportunidades. Então, demanda nacional de lazer deve continuar forte e Porto Seguro está muito bem posicionado. As operadoras vêm ganhando muito mercado, cresceram muito em novembro e dezembro, certamente serão os maiores parceiros do destino e têm boa contribuição nesse excelente desempenho em característica de antecedência, permanência e deve ser fomentado cada vez mais. O mix de canais não deixa de ser uma oportunidade, então tem uma janela de oportunidade razoável em trazer novos parceiros para os hotéis e para o destino. Fidelização e grandes datas promocionais são uma oportunidade. A gente viu que em novembro, em Black Friday, teve uma retração de canal direto. E diversificação de oferta é um excelente ativo do destino. Então, aumento de diária possibilitado justamente
por esse componente de você poder ir a Porto Seguro e ter características de produto e de destinos completamente diferentes. É um grande ativo do destino e isso deve continuar também ajudando bastante no crescimento de diária média, mesmo o destino já estando posicionado bem ali na média dos destinos do Nordeste, ainda me parece que a atratividade do destino vai ajudar bastante a esse indicador continuar se destacando. Com isso, eu agradeço quem esteve até aqui, quem ouviu a análise. Para você que é hotel parceiro, espero que o estudo te ajude no planejamento. Para você que ainda não é parceiro do Omnibiz, eu recomendo que você escaneie esse QR Code aqui do lado. É uma ferramenta gratuita, uma calculadora que ajuda os hotéis a chegarem ali em termos de oportunidade, de qual número de canais, volume de receita, reservas que podem ser disponibilizadas ao trabalhar numa estratégia de mix de canais que a Omnibiz oferece. Então é uma ferramenta super legal, gratuita, que traz um panorama de melhorar a estratégia e rentabilidade dos hotéis. Se você é de um destino e acompanhou aqui a análise de Porto Seguro e seu destino não foi contemplado nessa edição, fique à vontade também de entrar em contato com a gente e solicitar uma análise. Vai ser um prazer enorme analisar também o desempenho do seu destino. Com isso eu concluo, me despeço, desejo um excelente ano e excelente resultado para a hotelaria de Porto Seguro em 2025.